Muito boa noite. Vamos começar com a escolha dos filtros, porque sem filtros não é possível, né? Sejam bem-vindos. Instagram está por aí convidando as pessoas. Eu não vou querer bolinha aqui. Deixa-me ver qual filtro escolherei para ficar bonita. E acho que esse é ótimo. Tudo bem, Cleide? Que bom tê-la aqui. Arlete, como vai? Vamos aproveitar que o Instagram anda meio preguiçosinho, convidando menos gente do que eu gostaria, e tacar esse dedinho aí na gaivota e começar a acionar a sua rede, convidando para a live. Hoje nós teremos um enorme prazer de receber uma pessoa. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Dani? Receber uma pessoa querida, uma amiga recente, mais intensa, que eu brinco carinhosamente, que é cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe e ninguém vê, porque a bichinha é um cadinho tímida. Então, nós vamos receber hoje a nossa sumidíssima Arlete. E quem é Arlete, Lucimar? Já conto para vocês. Vamos esperando. Benedito, seja bem-vindo. Vamos aguardando esse Instagram. Quero contar para vocês da jornada que nós tivemos durante todo o mês de julho, com a jornada de transformação para os business partners ou consultores internos de RH. Durante o mês de julho, nós fizemos 8 lives, trazendo profissionais que ocupam posição de destaque. Tudo bem, Ed? Que ocupam posição de destaque como recursos humanos dentro das organizações. Pessoas que trilharam o caminho que vocês desejam, de estar num lugar estratégico, de participar do resultado, de adquirir reputação, patrimônio, influência. Tudo bem, Eliane? Junto aos seus clientes internos. Carol, tudo bom? Que bom tê-la aqui. E, além dessas 8 lives, nós tivemos 3 masterclass, onde eu apresentei para vocês toda a metodologia da minha formação de consultores internos de RH, apresentando para vocês os desafios do profissional, como a gente vê os recursos humanos pós-pandêmico no tal do novo normal. Além das 3 masterclass, aí a gente viu isso, a gente viu todo o ciclo da consultoria. A gente teve 2 lives trabalhando exercícios que foram dados e, enfim, na segunda-feira, nós abrimos o carrinho de venda e estão as inscrições abertas para a semana Domine o Ciclo da Consultoria Interna. É uma ferramenta, um conjunto de ferramentas e metodologias muito destacada. Nós estamos fazendo pesquisas direto dentro dos nossos grupos e no LinkedIn, e a gente vê que ainda existe um contingente enorme de profissionais que, apesar da experiência em recursos humanos, não conhecem metodologia. Pensa que ser consultor é só um fazer, assim como ser mãe é só ter o filho, né? Da barriga ou do coração. Não é, tem método, tem técnica, tem prática. E nós temos o prazer de ser uma das poucas autoras no Brasil que tem um conteúdo de livro com a realidade brasileira e com esses 25 anos da nossa experiência. Inclusive, se você tem interesse no livro, ele já chegou, já está sendo vendido. Não está no link aqui de baixo, porque o Instagram teve problemas em relação ao link, então você me passa um direct ou me acha no WhatsApp para você adquirir o seu livro diretamente de mim. E a Semana da Consultoria Interna está aberta. Ela foi idealizada por mim no apoio junto com a Arlete, que eu já vou contar. E a gente gosta de um grupo mais fechado, com poucas pessoas, para que possamos dar atenção. Então, tem poucas vagas. Da última vez que lançamos, em menos de 5 dias fechou. Então, se você quer mesmo, reserva a sua vaga. O link de inscrição está debaixo da minha foto. Vai ser uma alegria recebê-los aqui para nosso curso.
Então hoje vamos parar de conversa, vamos convidar com muitos coraçõezinhos, do jeito que eu gosto, a nossa querida Arlete. Arlete Lima, uma amiga recente, porém muito intensa, que eu acabei de conhecer, que ela vai trazer aqui, porque é a cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas não vê, vai trazer aqui como nós nos conhecemos e como surgiu o projeto Dominando o Ciclo da Consultoria Interna. Eu brinco que a Arlete é a pessoa por trás do projeto. Então, eu sou a professora, eu sou a dona da metodologia, mas a Arlete empacotou, embalou, produziu, vendeu, né? A Arlete fez de um tudo e eu sou muito grata e muito feliz com essa parceria, com essa sociedade de coração e de negócios, que são muito bons. Vem para dentro, Arlete, cai aqui. Vamos lá, deixa eu chamar essa mulher. Mulher, venha cá. Arlete. Rufem os tambores. Cadê? Tudo bem, Neuraci? Opa! Olá! A câmera inverteu, Oi. Arlete. Então, inverteu, mas a gente reinverte. Tudo bem? É aquele tombinho de passarela que a gente levanta, sacode o cabelo e segue, né, amor? É sim, com certeza, mas tudo certo, ainda bem. Que Não, alegria vê-la. Obrigada. Não, eu que estou contente. Eu hoje procurei até a luz, porque da última vez que a gente fez live, eu não botei luz, e aí eu fui ver depois a minha gravação e estava horrível. Tava tudo escuro. A gente sempre acha que tá horrível. Ontem eu estava experimentando filtros e quando eu fui ver hoje o vídeo, que apareceu eu com cara de ET, apareceu eu com a boca maior do que já é, eu falei, gente, por que ninguém me avisa que isso dá ruim? Então, mas esses filtros a gente fica meio pulando, então eu prefiro deixar sem. Só que, meu amor, você tá vindo na live hoje. Eu tô fazendo live semana inteira, não tem cara. A galera não aguenta, não dá conta. Nem escova giratória rodando o cabelo pra lá ou pra cá me transforma, né? Querida, honra imensa estar aqui com você. Quantas pessoas aqui, conta pra mim, conhece a Arlete? Fala assim, sim. Quem conhece a Arlete sabe que a Arlete existe ou ela é a cabeça de bacalhau mesmo? Vanessa, seja bem-vinda. Quanto coração nessa live, adoro. Quanto coração. Quantos aqui? Escreve para mim assim, sim, quem conhece a Arlete sabe que a Arlete existe. Você vai ver que não vem sim não, o povo não te conhece não. Por quê? Porque você é tímida. Amada, conta para mim, quem é você na fila do pão para a gente começar a nossa história? Não, legal. Ô Lu, é assim, não é o início da história, mas eu acho legal começar por ela, assim. A gente fala sempre muito do poder dos grupos, né? E por que começar falando disso, assim? Porque foi o jeito como nós nos conhecemos, né? Eu acho que vale aí até um super agradecimento aí para Mariana, né? Que foi a pessoa que fez isso. A gente faz parte de um grupo desses de WhatsApp, trocava mensagem e tal. E num determinado dia recente, esse ano, teve um evento. Foi esse ano? Foi esse ano. Nossa, esse ano para mim já está dezembro. Querida, Isso. A Mariana Prado da Bridge U, e não é um grupo desses aí de WhatsApp, não. É um baita grupo, né? É um baita grupo, perfeito. Uma network fantástica, material de primeira. Gente, grupo de WhatsApp, grupo de outros são maravilhosos. Aqueles que não se nomeiam, né? E aí, assim, o que foi muito legal foi que a gente já tinha trocado mensagens nesse grupo, a gente se conheceu nesse evento, por um acaso eu sentei do teu lado, a gente começou a falar, e assim, de cara, o que rolou, né? Rolou duas pessoas que começaram a conversar e tal, e aí alguns interesses em comum, né? E aí, por que eu tô começando dessa história aí? Primeiro porque eu acho que essa coisa dos grupos tem um poder muito grande, né? De gerar conexões entre as pessoas. E segundo, porque eu tenho uma trajetória profissional de RH, eu fiz uma carreira de RH muito tradicional mesmo, né? Entrei numa empresa, graças a Deus, passei Arlete, por boas... Antes de você contar isso daí, eu posso fazer uma intervençãozinha? Que Claro. É assim, o poder dos grupos, mas não é só estar no grupo. Eu acho que falta o cultivo do grupo, né? Todo relacionamento, gente, até o seu relacionamento amoroso, afetivo, se você não cultivar, ele murcha. Então, você precisa dedicar tempo para o grupo. Então, por isso que não vale a pena você estar em 500 grupos, né?
esse é um grupo que vale a pena cultivar, porque as pessoas se ajudam, as pessoas postam material muito à vanguarda, as pessoas se apoiam, as pessoas se gratificam, se celebram. Porque eu acho que quando a gente se propõe a criar uma comunidade e fomentar, a gente coloca ali energia, a gente coloca ali capital intelectual, a gente coloca ali Sim. informação, e eu acho que no mínimo, não sei se é porque eu sou old school, no mínimo é você agradecer, né, a gentileza, que o tempo que as pessoas dão. Então eu vejo assim, a gente espirrando tudo muito para tudo quanto é grupo. Os grupos até perderam um pouco de índice, né? O grupo é sobre tricô, tá você botando café, fala, sabe, nem respeita mais muito as mensagens, as regras do grupo. Então, isso é uma coisa que eu acho que chama atenção, porque também fala do nosso perfil, não fala, Arlete? Você não Perfeito. olha as pessoas e o comportamento delas nos grupos, quando você tem que indicar para uma seleção, Muito. para uma referência de network, para um benchmark. Você não, por exemplo, eu vou indicar você ou você vai me indicar, você não olha quem é essa pessoa? Com certeza, sim. E a gente busca referência de quem a gente sabe que daquele grupo tem relacionamento com aquela pessoa, né? A gente busca saber o que que essa pessoa fez, com o que que ela está envolvida. Então, assim, só um exemplo, por conta das mensagens que a gente troca lá dentro deste grupo, uma outra pessoa do grupo me chamou essa semana porque vê o trabalho que a gente faz junto e disse assim: ah, Arlete, legal, eu quero entender direito o que que é isso que vocês estão fazendo, eu quero entender um pouco. Será que dá para a gente sentar na próxima semana para conversar? Então, Ó, assim, é daí que essas conexões elas vão existindo, vão acontecendo. Você vai conhecendo outras pessoas, né? Mesmo nesse momento que a gente está vivendo, que acaba sendo tudo muito pelo virtual, né? Muito reuniões em Zoom, né? WhatsApp, sempre usando aí a tecnologia. Mas, assim, você precisa fomentar e você precisa dedicar tempo. E é claro, né, que a gente não consegue fazer isso com muitas pessoas ou com muitos grupos, porque o nosso tempo é o mesmo. é. O nosso tempo é o mesmo. Então a gente precisa escolher bem e escolher o que que a gente vai, para onde que a gente vai direcionar essa energia. E E aí, aí você estava Lu, contando dessa sua trajetória. Oi, João, seja bem-vindo. João Carlos Monteiro, seu legal, convidado, né? legal. Legal. Sim, João fez um curso de formação comigo de mentoria. Foi um curso que eu fiz o ano passado. É um querido, uma pessoa muito, muito bem preparada. Muito legal ele aqui. Legal, né? Ô, É, Tati, eu acabei de ver esse Tati Silveira, foi embora para você lá a informação do livro, tá, Tati? Eu tô atrasada, mas tô na luta, tô na luta. Depois eu conto para você a jornada. Então aí você fez uma carreira tradicional em RH. eu fiz uma carreira bem tradicional, né? Passei por algumas posições de especialista. Sentei depois numa cadeira de generalista, numa posição de BP, né? Comecei a minha carreira na Vale, que era assim, é uma empresa muito grande, foi uma escola, né? Quando eu falo aí de pilares aí da minha formação técnica, eu, sem dúvida alguma, muito do que eu aprendi em RH foi vivenciando os processos e o amadurecimento do RH dentro da própria Vale, né? Aí depois eu saí, né? Eu saí desse atendimento que era um atendimento de site, fui para um atendimento para um escopo mais corporativo, que aí vieram outras necessidades, vieram outros aprendizados, outros tipos de relacionamento, né? Outros tipos de cobrança e de entrega, né? Como BP ou como especialista. E o meu último momento lá foi atuando dentro de uma estrutura de projetos em RH, né? Então, eu atendia projetos no Brasil e alguns projetos internacionais também. E assim, saí de lá, atuei em mais outras duas empresas também, sempre com um olhar muito de PP e DHO, tá? Desenvolvimento de lideranças, programas de desenvolvimento e projetos. Assim, esse de uma forma bem generalista, assim, essa foi a minha passagem, foi a minha trajetória. Eu saí, a última passagem que eu tive, eu, num determinado momento, a empresa decidiu mudar de São Paulo para o Rio. Bem, eu não tinha interesse de fazer essa transição. E aí eu acabei decidindo ficar um tempo fora do país, né? Que foi assim uma coisa muito Essa legal. parte fez a gente se conectar.
É aquele Foi. momento que você falou assim, quer saber do negócio? Já que eu tô na chuva mesmo, dá essa indenização aqui que eu vou torrar tudo no exterior, eu volto falando inglês ou sei lá o que que vai dar. Não. Assim, Lu, foi um pouco disso e eu acho que tem assim, outras coisas. Bem, eu não tenho mais 20 anos, né? Então, assim, quando eu era adolescente, para a gente fazer intercâmbio, para a gente ir para fora do país, só ia quem tinha muita grana, era uma coisa muito distante. Eu não tinha esse acesso, não tinha essas posses, então, em um determinado momento da minha vida, eu disse: ah, legal, dá para programar e fazer isso aqui agora com essa quebra que eu já sei que eu vou ter, né? E foi esse movimento que eu fiz. Foi muito legal, é muito estranho você já ser uma profissional, trabalhar, ter uma rotina, entregas, cobranças e do nada você ter um dia que você volta só a estudar, né? Então, assim, os A primeiros Eliane 3... Cristina tá falando que você é uma pessoa muito generosa. E é mesmo, a Arlete é uma pessoa muito generosa. E é também muito Obrigada, Eliane. trabalhadeira. E ela também é muito boa chefe, porque ela manda em mim muito legal. Ela me dá cada ordem que você não tem noção. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, quer dizer, você já era uma profissional e foi fazer intercâmbio. Isso. E aí, assim, foram descobertas, né? Porque a gente se vê, a gente se intitula muito por aquilo que a gente faz, né? Então, os nossos relacionamentos vêm muito em função do trabalho, daquele ambiente que você tá. Muitas vezes é Arlete da empresa X, né? Então, esse sobrenome, ele sempre acontece, é muito forte. E aí você se vê no outro país, não trabalhando mais, voltando a ser uma estudante e sem nenhuma referência. Então, assim, é um momento de você volta para vocês olhar, reavaliar, né? Foi uma época muito legal que eu voltei a estudar algumas coisas que anteriormente eu gostava, curtia e eu tinha deixado de lado. Aproveitar um pouco, né, Lu? Assim, conhecer, fazer coisas que a gente tem vontade. Eu sempre gostei, por exemplo, muito de história, então eu dediquei um tempo para fazer passeios, a fazer viagens que me proporcionaram Enriquecer. conhecer isso, me proporcionaram conhecer coisas que a gente às vezes estuda só em livros, só vê, né? Então foi muito bacana. Mas aí a gente volta, né? E aí Uma quando a hora gente tem que voltar, né? volta. Uma hora tem que voltar. E aí, quando a gente volta, assim, a gente volta muito diferente, né? Então, acho que isso foi um fator muito determinante. Eu voltei para o mundo corporativo logo depois, né? Mas acho que esse movimento, assim, gerou muitas transformações até do que eu queria, do que eu desejava, né? E aí eu acabei, assim, acho que uns 2 anos depois, foi mais ou menos isso, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu saí da empresa que eu estava, que era uma empresa muito boa, a EMS, um monte de gente, né? Uma das principais indústrias farma do Brasil. Meus Mas aí eu clientes, vou saí. estar dando aula para eles amanhã. Legal. Sério, teus clientes ainda? Então, faço Legal, muito desenvolvimento de bom. liderança lá, com a Muito bom, Miriam e com a legal. galera lá. Miriam foi minha partner. Foi minha par. Muito Legal. bom. E aí, Agora aqui, assim, o Arlete, a gente está falando de quê? Olha, de um foco, de um sonho, de uma determinação, de disciplina para poder coletar isso daí, porque você mesmo conta, não tinha acesso, você não nasceu em berço de ouro e teve todas as não. oportunidades que uma pessoa classe média alta tem hoje para fazer intercâmbio. Você teve que juntar esse dinheiro, escolher esse país, planejar quanto tempo você ia ficar, administrar uma carreira que você interrompeu para ir em busca disso, chegar lá, saber o que você quer coletar desse país, porque intercâmbio não é só chegar e estar lá, né? Porque tem tantas opções que eu falo que você fica que nem na parque da Disney, tem tanta opção que daqui a pouco passou o dia, você não experimentou nada, porque você não sabia escolher, dá um fomo, né? E você está falando de desafio, você está falando de ousadia, você está falando de resiliência, você está falando de disciplina. Quanto conjunto de coisas que tem a ver com esse learning by doing, né? Aprender fazendo. E aí você fala, eu vou lá e minha cabeça é transformada. E quando eu volto, como é que eu me encaixo de novo dentro das organizações quando a minha mente se expandiu, né? De uma forma. Aquilo está pequeno para mim. Tem sentido isso?
Faz sentido, sim, e tem um acontecimento, uma coisa que aconteceu comigo lá, que era muito, assim, eu era mais velha da turma, né, das pessoas com quem eu estudava, e então eu tinha relacionamento, né, eu conversava e tal com os meus professores, né, então nós tínhamos faixa etária semelhantes, só que eu não conseguia conversar com eles como eu converso com você, o mesmo nível de proficiência na língua. Então eu queria trazer assuntos que aqui para mim eram comuns e eram normais, né? Filosofar. E lá eu não conseguia fazer isso. E aí eles diziam para mim, Arlete, não, é assim mesmo. Aluno fala de previsão do tempo. E aí eles tiravam onda comigo falando isso. Então, assim, é um reaprender até do como você, o que você vai falar e como você vai fomentar aquele relacionamento de você conhecer o outro, sendo que você não se comunica da mesma forma, né? Tanto culturalmente quanto o próprio idioma mesmo, né? Então, assim, foi um processo de aprendizado muito bacana. E daí você me fez lembrar uma história engraçada que uma vez eu atendi como mentoranda, uma moça francesa, falava português fluentemente, até porque eu não falo francês. Mas quando ela entrava na emoção, quando ela ficava emocionada, ela não se dava conta que ela danava de falar francês, né? Então eu falava, ó, você está falando francês, porque a língua emocional, né? Então como é que ela... E aí muitas vezes ela falava, como é que eu vou explicar isso, né? Porque o repertório do idioma é um repertório técnico, né? Não fico falando de coisas profundas na língua que eu não sou fluente, né? É isso aí. E aí, Lu, assim, acho que depois dessa minha saída do mundo corporativo, né, na verdade eu não saí do mundo corporativo, eu deixei de trabalhar num formato de CLT, né? Surgiram outras coisas, inclusive eu passei a me conhecer mais porque eu fui colocada em situações que me tiravam muito mais da minha zona de conforto. Né? E eu estou trazendo esse ponto aqui porque eu acho que tem a ver do porquê que a gente hoje tem um projeto juntas, né? Eu comecei a atender, a fazer coaching, a fazer mentoria. É um assunto e é um tema que eu super curto, mas por conta do que foi acontecendo, né, no sentido de Brasil, de mundo, questões econômicas, eu acabei direcionando muito esse projeto para uma vertente, para um viés digital. Né? Eu gosto do digital, eu acho sensacional o digital, a gente está aqui. Eu estou falando de Campinas com você, se você está em São Paulo, tem gente aqui de um monte de cidades diferentes do Brasil, então eu acho isso sensacional. E aí, eu iniciei um trabalho, fomentei um trabalho e comecei a me dedicar a conhecer e a entender um pouco mais o que era esse mundo, né? Então, isso foge aparentemente muito do formato do que é ser um profissional de RH, né? Mas os pilares disso são os mesmos. É você ser uma pessoa curiosa, é você estar aberto a aprender coisas novas, né? É você ter clareza de que você não sabe um monte de coisa, que vai errar muito, né? Porque a gente erra toda hora. E querer, assim, se sentir envolvido, ter um propósito naquilo, por mais que essa palavra esteja tão batida, mas se sentir chamado aquilo, né? Então, eu acho que de alguma forma a gente se encontrou, a gente trocou telefone, a gente começou a falar, porque de alguma forma essas coisas elas conversaram e fizeram com que a gente caminhasse juntas, né? E é isso que eu faço hoje, né? Tenho um curso online sobre preparatório para entrevistas de emprego, que eu super curto, assim. A gente, o povo que está procurando recolocação ou mudar, transição, né? A Arlete tem uma porção de dica de mentoria num curso online. E a Arlete também me ajudou a formatar o Dominando o Ciclo da Consultoria Interna, porque eu era uma pessoa totalmente analógica do ponto de vista que meu trabalho era praticamente
presencial, eu já fazia cursos online, mas ele era um pedaço pequeno do meu trabalho e eu não botei ele em pé, né? Eu trabalhava através de outras escolas, você chega lá, você tem a plataforma pronta, você dá a sua aula, eles gravam, eles editam, pede para você desenvolver um exercício X on demand, você faz, mas o que é essa experiência de pegar um produto que está aqui físico, né? Teve gente que perguntou, o seu livro vai estar virtual. Gente, é outro projeto, né? O livro não é pegar isso daqui só e digitalizar, não. É outra linguagem, outra metodologia, outra forma interativa. Isso o povo que participou do curso comenta muito, né? Que eles se surpreenderam do quanto tem interatividade, mesmo sendo online. Isso tudo foi estudado, né, Arlete? Tem Perfeito. técnica, tem método. Você estudou, se preparou para isso, né? Assim, é muito isso, Lu. As pessoas têm uma. Eu sou suspeita de falar, porque, como eu já disse, eu super curto, mas assim, as pessoas têm uma ideia de que porque o curso é online, você está falando de as pessoas, os alunos, né, ficarem calados o tempo todo, não participarem, não terem interação Passivos, e não né? ficarem passivos, e assim, exatamente o oposto. A proposta do online é você conseguir ter pessoas de realidades completamente diferentes, mas que tenham o mesmo propósito, o mesmo interesse, as mesmas necessidades para naquele local ali trocarem, né? Então a gente tem uma... Desde lá dos anos 70, com um cara chamado Michael Knowles, que ele trouxe essa coisa da sala de aula invertida, que ele trouxe essa coisa da andragogia, ele trouxe essa coisa do aluno no centro do aprendizado, né? Flipped Classroom e tal. A gente vem trabalhando muito essas metodologias ativas, metodologias ágeis, onde o compartilhamento, a construção, a cocriação, ela é muito mais rica do que a base teórica blá, 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 né? A gente vê, inclusive, que hoje o formato pílula, você dá 20 minutinhos no máximo de conteúdo, porque o cara já leu, porque ele já estudou e tal, e vamos embora fazer uma cocriação, vamos analisar, vamos discutir. É muito mais mentoria, é muito mais um processo de coaching do que propriamente um processo de ensino-aprendizagem aluno, né? Não é que eu sou uma professora e vocês são um aluno. É que eu sou um maestro que orquestra a sinfonia que os músicos vão tocar. Eu só estou dizendo, agora é uma salsa, agora é um sertanejo, agora é um blues. É só isso, porque quem toca os instrumentos e quem cria a sinfonia são os próprios alunos a partir dos saberes deles. E eles sentem que eles estão parindo, né? Eles estão colocando aquele saber para falar, nossa, eu não sabia que eu sabia. E é isso, né? É isso, e assim, é muito legal você ter a oportunidade de estar fazendo um curso, que no caso, né, no formato desse, que assim, é curso, mas na verdade é um misto entre curso e mentoria, porque as pessoas se encontram uma vez por semana, existe um tema predefinido, aquele tema é tratado, né, com uma parte expositiva do assunto, e aí você com sua expertise, uma parte trabalhada em grupo. E aí esse grupo volta e compartilha os seus entendimentos, os seus pontos de vista. E aí vem a parte mais, que eu acho mais maravilhosa, assim, mais top, que é a possibilidade de você, no outro dia, ir para o seu trabalho, ir para a empresa que você está, colocar aquilo em prática e poder voltar na próxima aula e dizer, olha, foi legal, a gente colocou em prática, aconteceu isso, ou não. Não foi legal, e aí ter um grupo do Telegram para tirar dúvida e você responder e dizer, então vamos tentar desse jeito, faz assim. Então, de fato, é uma mentoria, né, em que você trabalha todos esses pontos. Então, assim, e na nossa turma, né, Arlete, teve uma coisa interessante que quando eu e você lançamos, a gente ficou pensando, será que dá liga? Que é dever de casa, né? Lembra? A gente deixou um case e falou, vocês vão se apresentar e vão mandar o case via o grupo, né? E o grupo se reuniu no sabadão, postaram nas redes sociais, eles lá em grupo, construíram a solução deles, trouxeram, apresentaram, quer dizer, fora da mentoria, fora da sala de aula. Então a gente tem muito mais horas do que o que aparentemente foi vendido, né?
Sem contar que quem está aqui presente pode dizer da nossa disponibilidade, tanto da Arlete quanto da minha. Que a pessoa chama em off, ela conta a sofrência, ela conta uma dor, ela conta um caos, ela conta uma problemática, segunda-feira eu vou ter uma reunião e tal. Então, assim, é muito mais do que a gente mesmo pensou que era capaz de construir, a ponto de alguns diretores, alguns líderes desses alunos me procurarem para falar: Lu, meu time amor, meu colaborador está esplendoroso. Eu não estou falando isso para jogar confete. Claro que também é para jogar confete, né? Mas é porque efetivamente nós temos uma metodologia que funciona. Não Sim, é? não, é perfeito. E assim, tem alguns pontos que me chamam muita atenção, né? Assim, esses dias aí que a gente tem falado muito do curso, que você fez várias aulas, e como eu tô do lado daqui acompanhando, né, o que as pessoas postam e tudo mais. E aí alguém, em algum momento, falou assim, vocês trabalham com... vocês apresentam metodologias técnicas tradicionais, né? Então, assim, a gente não parte do novo para o novo, né? Sem dar uma olhadinha para o que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente tem um olhar sempre muito forte para o que... Eu vou usar a expressão moda, tá? Mas não de uma forma pejorativa, mas daquilo que está em voga. Eliane está falando que o curso foi fantástico. Obrigada, Eliane. Então, assim, a gente fala muito hoje sobre metodologias ágeis, né? É importantíssimo, inclusive no curso as pessoas perguntam, a gente demanda um tempo falando sobre isso, mas a gente não trabalha com metodologias ágeis sem buscar uma base, né? E é essa base que a gente se propõe a começar no curso. Então, quando a gente tem lá um ciclo da consultoria, em que a gente começa do zero, que é como é que você chega no seu cliente, como é que você estabelece rapport, como é que você trabalha esse cliente. Eu, particularmente, considero a etapa mais desafiadora, porque é algo que nunca acaba, né? A todo dia, a todo momento, você é colocado em situações que pode acontecer, pode escorregar. A Luciana Monte está falando que maravilhoso, que ela recomenda. A Mayara também. Por exemplo, eu acabei de atender uma mentorada minha. Eu acabei. Aí ela está falando, trouxe a questão. Ela tem uma líder, a chefe dela é uma diretora e ela é BP da diretoria dela. Ela é BP do RH. Eu já tive nesse lugar. Como é que é ser BP do seu chefe? Perfeito. Então, na mentoria, é como você se posiciona. Então, esse lugar de sempre estar prestando atenção, que é teu cliente, é seu colega de trabalho, mas é um mentorado, é um cliente interno. Então, essa coisa que a gente vai treinando, que são soft skills, são comportamentos que o curso ele vai dando como viés, né? Como alinhavo, porque não é o assunto, é através do assunto. Não é isso? Por exemplo, você vai estudar coaching. Não se trata sobre em que etapa do coaching você está, mas como você maneja aquilo tudo, né? Então, eu penso que nós, recursos humanos, nós temos uma mentalidade que foi criada muito na modinha e da resolução rápida. Eu que já sou cinquentona, quantas ondas eu já vi? Então agora estão falando do Learn by Doing. O que é? Nada mais do que a andragogia, que já foi definida com outra roupagem. Estamos falando das metodologias ágeis. Já foi lançado desde os anos 70, nós temos metodologias ágeis. O que tem agora é bota outra roupa e segue. O OKR, tá? Isso era Balance Scorecard, também já foi lançado, não é isso? Os KPIs, isso também veio do BSC. Então, quem é mais antigo, que bebeu lá nas velhas fontes, né? Eu falo, uma vez que você aprendeu latim, não tem mais dúvida com idioma nenhum. Mas é porque hoje a sociedade ela é mais líquida, ela é mais vulca, ela é mais instantânea. Então a gente quer as coisinhas, me dá um infográfico aí, me dá 3 passos para isso, 5 passos para aquilo, mas se você não tiver o sedimento do embasamento ali, é difícil, né, Arlete? Perfeito, é isso mesmo. E assim, nos vários depoimentos que a gente tem do curso lá no seu YouTube, né? Quem tiver curiosidade para ir lá dar uma olhada, tem um que é muito legal, acho que foi, não recordo quem foi, mas a pessoa disse assim:
eu cheguei numa primeira aula e foi sobre rapport, foi ótimo e tal. E aí eu fui descobrir que eu fazia várias coisas que têm nome, É verdade. né? Que tem nome. Então, assim, As coisas têm nome. as coisas têm nome, tem técnica, né? Isso existe, isso acontece. Ontem eu estava assistindo uma live da Carol Mani. Caramba, eu esqueci o sobrenome dela. Ela fala sobre vendas, né? E basicamente a Carol estava falando desse ciclo dentro do mundo das vendas, de vendas, né? E assim, o que ela mais falou foi sobre geração de rapport com o seu cliente. E ela, inclusive, contou na história dela de vida, a trajetória dela pessoal, como que trabalhar na área de vendas entrou na vida dela. Que quando ela começou a estudar sobre vendas, quando ela assumiu, beleza, por mais que eu vá para todo canto, as vendas existem na minha vida, né? Então, vou começar a estudar. Ela foi descobrir que um monte de coisa que ela fazia tinha nome, que é o mesmo depoimento de uma pessoa que fez o curso. Então, assim, você está aberto a buscar novas informações, está aberto a querer fazer e entregar mais no seu trabalho, né? Tem uma fala sua de uma dessas lives que eu não me recordo, que geralmente eu acompanho elas, que assim, a gente tá nas empresas, né? Tá trabalhando lá, então, às vezes, geralmente tem problema, né? Nenhum lugar é 100%, mas a gente precisa sempre estar se desenvolvendo e estar à altura daquilo que a gente quer, né? Para aquele lugar que a gente quer ir. Então, assim, eu acho que o convite, né, do curso, do ciclo da consultoria interna, é você estar à altura dessa posição que você quer, né? Ah, Arlete, eu sou analista e a minha empresa não tem estrutura, não tem um modelo, né, de consultoria interna estabelecido. Gente, um analista também desenvolve um trabalho consultivo. Opa! Né? Então, super desenvolve um trabalho consultivo e ele só vai ser promovido a esta posição, mesmo que seja um analista júnior para pleno, para sênior, ou seja, essa cadeira vai ficando maior, mais robusta, à medida que ele entrega mais, então ele precisa entregar mais, né? Então, não tem essa história de que é um curso para quem está na iminência de virar BP ou só para quem é BP. Não, ele é um curso para profissionais de RH. E ele é a arte do relacionamento. Seja como BP, consultor interno, consultor externo. Por exemplo, eu tenho um ajudante da minha casa, ela está afastada por causa de Covid, mas olha que interessante, eu compro uma determinada marca de sabão, porque eu tenho um filho adolescente e atleta. Logo, cheiroso o uniforme dele não é, né? Então eu gosto daquela marca de sabão que é feita para esporte e consegue dar conta daquele cheiro, daqueles uniformes de Kung Fu. Aquele sabão comprava para toda a situação da casa. A minha ajudante do lar, uma mulher semi-analfabeta, uma querida, chega para mim e fala assim: dona Lucimar, esse sabão que a senhora compra, ele é muito caro para a senhora usar para lavar o chão que tira o xixi do cachorro. Por que a senhora não compra esse sabão só para roupa do menino e compra uma outra marca mais em conta que é para o varejão aqui, para lavar o chão? Mentalidade consultiva. Fez rapport, fez pergunta poderosa, não é isso? Construiu, levantou hipóteses, me ajudou a validar a hipótese, né? Com amorosidade, com empatia, não chegou com o pé no peito, né? Então você vê, é uma relação de trabalho. Ela é uma ajudante do lar, ela entende do que ela fala, ela está vivendo ali, ela vê aquela oportunidade, ela lança a pergunta. Agora eu te pergunto, que diferença faz na vida dela se o sabão que eu estou pagando para lavar a garagem é caro? Não é do bolso dela, ela não ganha comissão, não tem nada a ver com o universo dela, mas ela é uma pessoa que se importa. Envolvida.
Perfeito. Envolvida, comprometida, que quer o melhor para ela, né? E que quer o melhor para mim, porque demonstra que se preocupa comigo. E isso gera o quê? Conexão. Então, o que eu vejo é muito profissional, às vezes, de recursos humanos, que quer que a empresa invista, que a empresa dê a condição para ele, não ele construir. Ele quer ter tempo que a empresa dá, ele quer ter o investimento que a empresa dá, ele quer ter a posição que a empresa vai dar. Eu fiz até um post essa semana falando assim, não espere a autorização do universo para fazer o que você tem que fazer. Eu brinco assim, já pensou se Jesus fosse esperar Maria, dizer para ele, pode ir para o mundo pregar? Maria queria os filhos dela embaixo da asa dela. Ia falar, vai Jesus, prega por aí, vai ser revolucionário e ser crucificado. Não. E aí você não ia ter um grande avatar, um grande missionário, para alguns, o maior líder espiritual, respeitando as religiões, né? Ninguém fica preso, ninguém faz a missão que tem para fazer, gente, preso aonde está. É sempre se lançando. A Arlete saindo lá da Vale, era no Pará, Arlete, ou era em Maranhão? Eu comecei no Maranhão, a maior parte era o Sistema Norte, né? Maranhão e Pará. Mas eu, nos 3 últimos anos que eu trabalhava nessa estrutura de projetos, eu fiz projetos e morei em todos os estados onde a Vale tem estrutura no Brasil. Então eu rodei... Foi para todos os estados e para fora. Você conseguia imaginar isso quando você começou a fazer faculdade? Você imaginava quando você era estagiária ou estudante acadêmica que você ia para o mundo? Eu imagino, assim, não que eu iria para o mundo desse jeito, tá? Mas eu sou de São Luís, né? São Luís não tem muitas empresas privadas, na verdade tem 2 grandes empresas privadas lá, uma delas é a Vale. E eu decidi na faculdade que eu ia fazer estágio lá, né? Então, assim, eu buscava saber, gente, não tinha internet como tem hoje, né? É diferente, é um formato diferente. Então, eu procurava saber, conversava com os colegas mais velhos da faculdade para entender como é que era o formato da prova, né? Então, buscar aí essa informação para eu me preparar. E aí foi nesse formato, né, que eu entrei pelo programa de estágio, que até hoje é a principal porta de entrada de profissionais de nível superior que a empresa tem. E trilhei aí um caminho muito bacana lá, né? De amizades, de pessoas, de projetos. E eu acho importante, Arlete, trazer, e eu tenho feito questão de trazer aqui, gente real. Sabe? Porque você ir ali, pegar um aluno de classe média, não que não tenha valor, tem todo valor. Minha filha, por exemplo, é essa pessoa, tá? Uma menina de uma faculdade de ponta particular que pôde estudar a faculdade inteira sem precisar trabalhar e teve acesso a intercâmbio no exterior com 15 anos de idade. Isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil. Isso é uma exceção. Essas pessoas têm muito mérito, mas estão num lugar de privilégio. Eu faço questão de trazer gente como eu, como a Arlete, que estudou pagando, trabalhava o dia inteiro para de noite ir para a faculdade, às vezes tinha que escolher se compra o livro ou se compra a merenda, né? Não tinha internet do jeito que era e que as pessoas não tiveram nada fácil. Você vê a Penha ontem contando que a mãe dela ia com ela. Chegou uma época aí com ela catar lixo, coisas recicladas. Não era lixo chorume, não, né, gente? Pegar coisas no lixão de valor para vender, para ela ter caderno. Então, gente, não existe motivo para você não fazer o seu desenvolvimento. Não existe motivo, a não ser a sua própria cegueira, o seu próprio sabotador, porque hoje em dia não existe motivo para você não dar um passo à frente, não ter um degrau a mais, não se lançar no sonho que você almeja. Faz sentido isso, Arlete? Muito, muito, Lu. Assim, eu não sei, assim, Lu, tem algumas coisas, eu fiz faculdade pública, tá? Eu não fiz faculdade particular, não, mas tem uma coisa muito interessante disso, de ter feito faculdade pública, que nesse meu período de sair da escola e entrar, em São Luís não existia ainda faculdade particular. Então, ou você entrava na faculdade pública ou você não entrava. Ou tinha que sair da cidade, né? Ou tinha que sair da cidade, que era uma situação que não cabia dentro do meu contexto familiar. Então, assim, esse era um ponto que para mim era muito importante entrar na faculdade, né?
Então, assim, fiz faculdade à noite, né? Entrei na faculdade e, assim, foi uma época muito legal, de muitas descobertas, de muitos aprendizados, mas muito isso que você está falando, assim, durante todo o período que eu fiz faculdade, eu trabalhei, né? Tiveram épocas que eu fazia estágio de manhã num local, de tarde em outro. E fora Mas, também, eu não sei se você tinha um problema que eu tinha. Eu estudava muito longe da minha casa, era mais de 2 horas. Então, fazer trabalho em grupo, quando não tinha internet, era uma dificuldade. Porque a galera que mora perto geograficamente da faculdade se combina, chega mais cedo, sai mais tarde, vai na casa do Zequinha. Você não, você tem que se deslocar 2 horas para ir de lá para cá e de cá para lá. Então a gente não está aqui para falar sofrência, mas a gente está aqui para dizer assim, por exemplo, por que que você que tem toda essa habilidade comportamental para vencer todos esses desafios não vai poder falar para um cliente interno seu um ponto de vista, vender uma ideia, influenciar numa solução? Por que você tem que se colocar nesse lugar que o crachá do cara vale mais do que o seu? Porque às vezes eu vejo isso, a gente não ocupa o nosso lugar, não se expressa, não dá o feedback com clareza, sendo que você já tem dentro de você todo esse arcabouço de competências, porque você venceu todas essas barreiras. Uma pessoa que consegue sair daquele lugar e chegar nesse outro lugar, conquistar essa posição, por que que vai se intimidar na hora de fazer uma tratativa com um diretor, com um gerente, com quem seja? Um gringo, assim, né? Para mim tem dois pontos assim muito muito fortes nessa sua pergunta. Eu entendi como uma pergunta, né? Que é assim, você ter clareza de qual é o seu papel naquele lugar, tá? E um segundo ponto que é muito falado, chega a ser um clichê, mas é um clichê porque é real, você ter conhecimento daquele negócio. Né? Então, o que que te intimida? É claro que alguns, em geral, os gestores, eles têm um perfil dominante, né? Mais forte. Então, você, até por isso, né? Você precisa... E, em geral, o RH tem um perfil de ser apoiador, né? Conciliador. Então, naturalmente, existe aí um encaixe que em alguns momentos pode ser visto e percebido como eu estou aqui, você está aqui, tá? Mas quando você tem clareza de qual é esse seu papel e tem um conhecimento sobre aquele negócio, você tem toda a condição de chegar lá e questionar essa pessoa. E não questionar no sentido de peito no pé, mas no sentido de questionar de como que a gente pode construir isso de uma outra forma. Esses dias eu estava conversando com o diretor executivo de uma multinacional, né? Era uma multinacional que foi comprada por um grupo chinês de tecnologia em agronegócios, né? Então é uma empresa de um quantitativo de empregados pequeno, né? A gente está falando de menos de 1.000, mas com um nível de expertise, de formação alto. E aí a gente estava conversando sobre qual é o papel do RH, o papel do BP, né? E aí nessa conversa, sem querer, sem planejar, eu soltei para ele que, para mim, uma das principais competências de um BP é saber juntar as pessoas certas para resolver e ajudar a resolver aquele problema do cliente, né? E aí nessa hora ele parou e disse assim: Arlete, concordo muito contigo. Não precisa ter a resposta, mas precisa encontrar aqui nessas pessoas que a gente tem, ou fora, quem pode nos ajudar a resolver. Então, veja que na própria fala dele, ele não está esperando que você tenha essa resposta. Ele está esperando que você de fora olhe com um olhar mais amplo e diga, por que não seguir por aqui, por ali, ou tentar dessa outra forma? Faz sentido para ti? Sim, ou faça um balanço, né? Quais são os riscos que nós corremos quando escolher A e quais são as oportunidades. Isso é uma balança decisória, uma ferramenta básica, né? O que você ganha quando faz isso, o que você perde, como as pessoas em torno vão avaliar isso. Qual o recado, qual a mensagem institucional que vai passar quando a gente toma essa atitude? Então, por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas de seleção falando assim, mas eu falei que o candidato não era bom, o cara vai falar, eu quero esse candidato. Tá, você quer esse candidato. Como o time vai ver a entrada desse candidato? Como é que vai passar institucionalmente a gente fazer uma quebra
de processo para botar a pessoa que você quer? O que que a gente está dizendo para as pessoas? Então, quando você vai fazendo esse tipo de pergunta que amplia a visão do sujeito para além do desejo dele, mas um alinhamento com valores, com missão, com intenções, com um processo maior, a pessoa às vezes cai a ficha, sai do imediatismo, né? Aquilo que a gente fala muito no curso. Você quer resolver a entrega do seu cliente ou você quer gerar aprendizado, subir o nível de decisão do seu cliente? Se você quiser resolver o problema de curto prazo, você vai ficar sempre na execução, no volume, no transacional. Então você não vai alcançar aquela posição maior de transformacional. De falar, peraí, deixa eu dar um passo para trás para olhar para frente. E tem gente que confunde isso com velocidade, com agilidade, Perfeito. né? Na verdade, é suicídio e impulsividade, né? Perfeito. Superficialidade, né? Tem um ponto muito, muito interessante. Eu não sei como que a gente está de tempo aí, tá? Falta 53, falta perto de 7 minutos, Tá. dá tempo. Então, legal. Esses dias eu estava conversando com uma colega, que é uma colega de faculdade, que é gerente de RH hoje, né, numa empresa bem bacana aqui em São Paulo. E aí a gente estava falando sobre o modelo de BP. E aí ela me trouxe alguns pontos, né, que, assim, o quanto é que a gente vender essa ideia de que o modelo de BP é o melhor modelo do mundo. Isso é bom quando você não tem este modelo implantado, né? Era uma conversa de amigas, né? A gente estava filosofando. E aí, assim, os finalmente da nossa conversa foi, indiferente de qual modelo a sua empresa tenha ou não, as competências requeridas para este profissional são as competências que são exigidas hoje no mercado e no mundo, considerando que a gente vive num mundo VUCA, que a gente tem essa situação toda, né, do coronavírus, o novo normal, e uma série de outras coisas que a gente ainda nem tem clareza do que vai acontecer até o final do ano, né? Então, essas competências que eu li esses dias, acho que foi você que me mandou um material bem legal do Core Skills, né? Essas competências, elas, indiferente de você ser BP ou não, fazem de você um profissional mais forte. E é isso que você está se propondo no curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna a fomentar nessas pessoas que aceitam esse convite. Tá? Então, assim, isso aqui, na verdade, é muito mais um reforço, né? Um reforço positivo de que estamos aqui esperando por vocês, venham. Que é muito massa, é muito top e a gente fala isso com muita tranquilidade. Não, e não tem serviço fácil não, a gente faz você queimar a mufa. Agora, podem pôr suas perguntas, tá? Eu tô vendo aqui a Eliane, por exemplo, comenta que ser estratégico é mais que um cargo, é uma questão de posicionamento. Se que alguém mais quiser fazer pergunta para a Arlete ou para mim, estamos aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse finalzinho, Arlete, é assim, ó. Hoje, dá para imaginar que você vai se formar em Direito, ou em medicina, ou em pedagogia, ou em administração, falando carreiras tradicionais, ou mesmo um design, sem estudar neurociência, sabendo, por exemplo, tudo que a gente já sabe sobre a função do cérebro e como o ser humano é movido a hábitos, a crenças, a mindset, não dá. Então, da mesma forma, HRBP, gente, não é uma questão do cargo, ou da empresa, ou da cultura. Ele é o novo normal do RH, para não ficar gastando a palavra. Um profissional BP é um profissional que tem condição de ser um parceiro. Tanto faz se seu cargo é assistente, analista, diretor, presidente. Você tem que saber influenciar, ler o contexto, usar um ciclo de apoio. Quando você não é o decisor, você é o influenciador, o ciclo da consultoria vai te ajudar até para vender sapato, até para minha ajudante falar de sabão em pó. Então, nós não estamos te oferecendo um cargo. Quando eu for BP eu estudo. Porque eu não estou te ensinando datilografia, nem digitação, né? Eu estou te dizendo que são conjunto de ferramentas e conhecimentos e competências que você usará para a vida.
independente de escolha que você faça, porque tudo que você vai aprender aqui, se você trabalhar com influência, liderança sem decisão, né? Você tem liderança, mas não tem o cargo, né? Você vai precisar, porque você tem que extrair resultado das pessoas e fazer com que as pessoas queiram fazer. Não é isso? Perfeito, é isso aí. Então, assim, por isso, super reforço o convite de vir fazer parte desse grupo, o convite de vir experimentar, né? Experimentar esse formato, experimentar o curso, vir conhecer a Lu, vir conhecer a Arlete, porque vai valer a pena, sim. E a gente é legal, né? Muito, além de que a gente muito é legal, legal. a gente se diverte, a gente tem humor como força de caráter, a gente é debochado, a gente fala palavrão. Ah, então isso é bom demais da conta, né? Então, gente, é isso. Arlete, que recado você daria para as pessoas que ainda têm dúvida sobre se a função business partner é para elas? É difícil de responder porque eu acho que eu já falei isso durante o tempo todo, mas assim, todas as vezes que eu parei para pensar alguma coisa de desejo profissional, né, para mim, eu sempre pensei e sempre mirei naquilo que eu considero maior, tá? E aqui eu não estou falando de escala de valor, disso é melhor, não, mas assim, para mim, naquele momento, aquilo era maior. Então, pensando e olhando aí no que a gente tem hoje de carreira desenhada para o RH, eu não consigo enxergar nenhuma posição. E agora eu estou falando de cargo, né? Mas melhor que essa, eu estava procurando uma palavra mais bonita, mas é exatamente isso. E uma posição que pode ser, talvez muitas pessoas não percebam, o seu pulo até para áreas de negócio, né, para você fazer movimentações laterais aí. Conheço inúmeros profissionais de áreas de negócio que vieram para dentro do RH. Assim Também como o RH conheço. saiu. Perfeito. Profissionais de RH que saíram, né? Porque eram BPs, eram bons BPs, conseguiam vender e influenciar muito bem os seus clientes. E esses clientes enxergaram tanto valor neles que disseram, ei, peraí, vem cá, a gente tem uma posição, e eu tô falando de posições executivas, né? Então, Aconteceu assim, comigo. se você... Eu assumi gerência de negócio vindo de BP. Perfeito, é isso aí. Então, assim, eu enxergo isso como uma possibilidade, como uma coisa muito boa, e acho que quando a gente mira, a gente tem que mirar no que tem de melhor, né? Então, é isso que eu quero que as pessoas percebam o que é para elas de melhor hoje. E a Lu tá brincando que toma chicote do bem também, que é o chicote, né? Então, meus amores, olha, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você vai falar, tem muita oferta por aí de muita coisa boa, gratuita, por que eu vou ter que fazer um investimento? Olha bem o que você está comprando gratuito, porque muitas vezes não te capacita, te mostra, né, aquele universo lá, né, mas não te dá o caminho das pedras. Aqui não, aqui nós temos método, aqui nós temos técnica, aqui a gente entrega, tanto que você vê na nossa Masterclass, 3 grátis, 2 lives com execução, atividade feita, documento entregue, a metodologia ensinada, né? Porque eu tenho um nome, né? Eu tenho uma reputação, e a Arlete também. Então foi uma alegria estar aqui com você, Arlete. Sempre um prazer te ver. Sempre um prazer. Sempre meu. É sempre Vamos fazer mais. Que estamos falando de novo, porque a gente passa o dia inteiro conversando, temos muitas tarefas por trás da live, né? Estamos esperando vocês, as vagas são poucas, até dia 7, depois o carrinho fecha ou muda de preço, não sei direito o que acontece, a Arlete que sabe, mas a gente está esperando você aqui, entre em contato, passa um direct, tem nos e-mails, tem nossos grupos, vai ser uma alegria. Recadinho, Arlete? Por mim, por agora é isso. Vamos marcar mais. Eu acho que faz muito sentido. Acho que tem muita coisa legal para a gente trazer aqui. Não só referente ao ciclo da consultoria, mas acho que tem uma série de outros assuntos aí que convergem para isso. E é isso, tá, gente? Obrigada pelo pessoal que está assistindo ao vivo e para o pessoal que vai assistir na gravação. Tchau, tchau. Bora lá pro YouTube que esse Instagram não tá avisando para todo mundo não. Corre para chamar o povo, viu? O Instagram tá preguiçoso. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, querida. Beijo, tchau.